Olá pessoal, bom dia para você. Eu gostaria hoje de ter mais um estudo com você aqui do secretbook.com.br, mais um estudo importante para a gente entender a Bíblia. O estudo de hoje é: ainda preciso guardar os 10 mandamentos? Há algumas pessoas, algumas ideias que dizem não ser mais necessário guardar os 10 mandamentos porque Jesus morreu na cruz e já não é mais necessário que nós guardemos, e quem guarda está tentando se salvar pelas obras. Uma linha de pensamento mais ou menos nesse sentido. Mas, diante de tantos versos da Bíblia, será mesmo que houve essa anulação dos 10 mandamentos? Vamos estudar um pouco? Então, bora lá. Primeiro verso, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui são palavras de Jesus falando que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que demonstra amar a Deus. E a esse Deus o amará retribuindo e se manifestará a ele. Olha que verso importante, nos orientando a guardar os mandamentos, se assim nós quisermos mostrar amor a Deus. Vamos ver mais um? Esse estudo está repleto de versos bíblicos, porque o importante aqui, como o Secretbook já diz, é deixar a Bíblia falar e não seres humanos. Então aqui eu só estou interpretando e você mesmo pode analisar o próprio verso, estudar com mais calma e tirar suas próprias conclusões. Próximo verso, João 14, 15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Então aqui faz até parte do mesmo contexto, Jesus novamente falando, confirmando que você demonstrar amor a Ele é guardando os mandamentos. João 15, 10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus está dizendo que ele só permanece no amor do Pai quando ele guarda os mandamentos. E ele está falando para nós que se nós guardarmos os mandamentos, nós permaneceremos no amor dele. Olha mais um verso confirmando essa questão de amor, de relação de amor entre Deus e nós e Deus. Está ligado com os mandamentos. Deuteronômio 4:13. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Então aqui um verso do Velho Testamento. A gente leu 3 aqui do Novo e esse é um do Velho Testamento, falando que os 10 mandamentos de Deus se tratam de uma aliança. E se você quer fazer parte dessa aliança de Deus, a guarda dos 10 mandamentos é fundamental para isso. 1 João 2:3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, outro livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, já depois que Jesus já tinha morrido, não é verdade? 1 João foi escrito depois da morte de Jesus. E aqui João está dizendo que nós precisamos guardar os mandamentos, porque só assim nós conhecemos a Deus. Vamos acelerar. Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então fica a pergunta, o céu e a terra já passaram? Não. Então nem o jota ou nem um tio se omitiu da lei, ela continua intacta. A sua guarda, a forma como ela foi escrita em Êxodo 20, permanece e precisa permanecer igual, porque ainda terra e nem céu se passaram, não é verdade? Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Palavras de Jesus. Jesus dizendo que ele veio cumprir, ele veio a essa terra cumprir a lei.
e que ele não destruiu. Ele não veio para destruir essa lei. Olha que verso interessante e importante. Então, quando as pessoas falam Jesus, ao morrer na cruz, ele anulou a lei. Nós não precisamos mais guardar os 10 mandamentos. Gente, será que não estamos indo contra esse verso? Porque Jesus mesmo fala: não penseis que vim destruir a lei. Eu vim para cumprir. Interessante isso. Vamos refletir. Tiago 2,10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Outro verso importante. Lá nos 10 mandamentos são 10. Você pode ler em Êxodo 20, todos os 10 mandamentos. Tem 2 pontos lá que com frequência as pessoas dizem que não são daquele jeito, não é bem assim, não é para se guardar mais. Aquele único mandamento foi dado apenas para os israelitas. Ou seja, será, aqui Tiago é do Novo Testamento e ele falando, gente, que nós devemos guardar a lei integralmente, e aquela pessoa que guarda apenas um ponto e outro não, está sendo culpado de quebrá-la integralmente, quebrar tudo. Então não adianta guardar um e não guardar outro, tem que ser os 10 mandamentos todos. Próxima pergunta: quem não guarda os 10 mandamentos vai se salvar? Ou seja, guardar ou não guardar os 10 mandamentos é um ponto de salvação? Jesus nos salvou, há graça nessa salvação, mas eu preciso ainda provar que amo a Deus guardando os mandamentos. Como é essa relação entre 10 mandamentos e salvação? Eu escolhi um verso muito interessante que muitas vezes as pessoas não usam para explicar isso daqui, mas que o Espírito Santo abriu meu coração sobre esse verso e eu gostaria de ler para você e você prestasse atenção nas palavras de Jesus. Então, Mateus 19, 16 a 21 diz: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou a pergunta do jovem é: que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Eu poderia parar por aqui e já estava totalmente explicado, não é mesmo? Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, na vida eterna, no céu, guarda os mandamentos. Disse-lhe então aquele jovem, Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí disse-lhe o jovem: Mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O jovem falou. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Esse verso, para mim, ele explica muito sobre a relação dos 10 mandamentos com a salvação. Jesus fala: se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E se você quer ser perfeito, ainda nessa terra, vende tudo que tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Então, aqui 2 pontos que a Bíblia fala muito, querido. Se você ler a Bíblia, você também já identificou esses 2 pontos. 2 pontos fundamentais que Deus quer que a gente faça. Primeiro, guardar os mandamentos. E segundo, ajudar aos pobres, necessitados, aflitos, órfão, viúva. Isso eu venho repetindo nesses vídeos. A verdadeira religião que Deus pede de mim e de você é guardar os mandamentos e ajudar os necessitados, os aflitos. E assim você está agradando a Deus, está demonstrando amor, não só por Deus, mas também pelos seus irmãos aqui na terra.
Vamos prosseguir então, Apocalipse 22, 14. Abençoados não são aqueles que abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Esse verso de Apocalipse, ou seja, o último livro da Bíblia, e esse 22 é o último capítulo da Bíblia também. Então ele está falando para mim ganhar o direito à árvore da vida e possa adentrar pelos portões da cidade. De que cidade que ele está falando? Do céu. Então eu preciso fazer o quê? Praticar seus mandamentos. Mais um verso confirmando que para mim estar no céu, eu preciso guardar os mandamentos. Bora lá, Salmos 119, 166 fala: Senhor, tenho esperado pela tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Davi falando lá que ele tem esperado pela salvação e tem guardado os mandamentos. Então você vê a relação que tem salvação e guarda dos mandamentos. Vamos lá, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui, João está falando de quem o dragão se irou. O dragão se irou contra o povo de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que estão salvos. Olha que verso interessante. Vamos lá, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, Satanás se irou contra uma igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são essa mulher que Satanás odeia? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais uma vez, Satanás odeia esse povo que tem isso e que tem isso. Então, se eu quero agradar a Deus e me afastar do que é mal, guardar os mandamentos é fundamental. Vamos lá, Deus se desagrada de quem não guarda os mandamentos? Mais versos aqui importantes. Daniel 9, 4 a 5 diz: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Então Daniel está pedindo perdão, por quê? Porque eles se afastaram dos mandamentos e das leis. E mais uma vez confirma que a misericórdia e o amor de Deus estão com aqueles que amam a Deus, é quem guarda os mandamentos dele. Daniel falou. Salmos 89, 30 a 32 diz: Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Esse salmo está dizendo que Deus vai punir quem não guarda os mandamentos. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Cuidado com aquele líder religioso que diz, não precisa mais guardar os mandamentos. Ah, precisa guardar só esses e não esses. Cuidado, porque aquele que diz que conhece a Deus, mas e não guarda os seus mandamentos e faz ainda pior, ainda ensina que não se deve guardar, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mateus 5,19. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Tá vendo? Mais um verso confirmando a importância de guardar e ensinar que é para ser guardado. Mateus 5,9. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Então, os mandamentos dos homens não são os mandamentos de Deus. Volto no segundo vídeo da segunda etapa dessa lição. Tchau, tchau!